Professor Arthur Cassiani aqui para mais uma aula de normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos entender quais são as apurações preliminares, para que é que elas servem. Apuração preliminar, pessoal, nada mais é do que o interesse de descobrir quem cometeu aquela infração. Então, a ideia da apuração preliminar, como o próprio nome diz, apuração, então quem vai apurar busca entender. Preliminar, é algo inicial, é algo no começo, então é um entendimento inicial do que é que aconteceu e de quem cometeu aquele ato, certo? Então a ideia da apuração preliminar não é gerar uma sanção. A ideia da apuração preliminar é gerar um procedimento, seja ele sindicância, seja ele processo administrativo ou um arquivamento. Vamos supor, eu chego ao ofício de justiça e não tem mais monitor nenhum na sala. O quê? Alguém furtou esses monitores. Mas peraí, o ofício de justiça é trancado por chave e não tem nenhum arrombamento aqui, nenhuma porta, nenhuma janela quebrada. Alguém levou esses monitores. Eu preciso apurar quem é ou quem facilitou e qual é o ato. O ato a gente já sabe qual foi, né? O resultado material foi o furto dos monitores. Agora, quem e como? A ideia da apuração preliminar é responder o quem e o como. Perfeito? E aí, a gente diz, como no direito penal, que nós temos aqui o objetivo na apuração preliminar de entender a autoria e a materialidade. E a natureza desse procedimento de apuração preliminar é o de investigar. Então, a natureza jurídica de uma apuração preliminar é o ato investigativo. Perfeito? E aí, pessoal, a duração da apuração preliminar, que é muito importante a memorização, é de 30 dias. Por que eu trago para vocês primeiro um slide de uma aula sobre apuração preliminar, em sequência sobre sindicância e, por fim, sobre procedimento administrativo? Como eu falei para vocês na aula passada, é uma construção de gravidade. Ou seja, a apuração preliminar é menos grave. Por quê? Por que é menos grave? Porque não gera sanção. Eu preciso descobrir quem é e o que foi. Portanto, prazo de 30 dias antes de algum procedimento. Por que depois vem a sindicância? A gente já vai aprender na próxima aula, mas basicamente o prazo de duração de uma sindicância é de 60 dias. Então a gente vê, opa, a apuração é 30, sindicância é 60. E o processo administrativo? 90. Então temos uma diferença de 1 mês entre cada um dos procedimentos. Apuração preliminar 30 dias, sindicância 60 dias, processo administrativo 90 dias. É uma construção de tempo à medida em que temos uma construção de gravidade. Perfeito? E se demorar mais do que esses 30 dias? Então, as normas dizem para nós que nós temos ali como obrigação, enquanto autoridade, por exemplo, submeter todo o procedimento até o momento lá para o chefe de gabinete daquele determinado ofício. Um relatório com todas as diligências do que eu fiz. E então, eu preciso também informar um tempo exato para o término dos trabalhos. Vamos supor, eu já fiz 10 oitivas, eu escutei 10 servidores aqui do ofício, eu afastei outros 3, mas eu ainda não sei quem foi. Eu acho que foram aqueles 3 em conluio com aquele outro, com um determinado particular, mas eu não sei direito ainda, eu vou precisar de mais 30 dias para isso. Tudo bem, o chefe de gabinete ou vai autorizar, ou, enfim, vai determinar algum procedimento a ser seguido. Mas a ideia é que a autoridade imediatamente deve encaminhar para o chefe de gabinete. E é isso que a gente precisa memorizar. Quando não termina em 30 dias, que é o prazo da apuração preliminar, eu preciso encaminhar os autos daquilo que eu já fiz, daquele procedimento, lá para o chefe de gabinete. E quais as possíveis consequências das apurações preliminares? Como eu já falei para vocês, a autoridade ela deve opinar por um arquivamento ou então pela instauração de uma sindicância ou de um processo administrativo. E tudo isso, pessoal, de forma fundamentada. Eu não posso dar uma canetada e falar instaure-se sindicância, instaure-se processo administrativo contra fulano de tal por causa disso. Não, eu preciso fundamentar. Perfeito? Trilheiros, por hoje é só. Vamos para a nossa próxima aula para entender sindicância em um processo de construção de gravidade. Te vejo lá, hein? Bons estudos!